Sejam bem-vindos a mais uma estreia da temporada de abril aqui no Chá de Trovão. Eu sou o Thunder e estamos aqui com Sword of Demon Hunter. Uma estreia de 1 hora, né? Fizeram aí um anime gigante, né? Episódio gigante para trazer o seu primeiro episódio. E aqui a gente tem o passado do Jinta e da Suzune, no caso, que eles fogem da família deles porque a Suzune, ela é uma meio demônio. O pai dela não gostava muito disso, né? Eles são salvos por um samurai errante, né? Que tá andando, e ele leva até a vila dele, e ali eles dão um lugar para eles poderem crescer, né? E estarem em um lugar mais saudável. E conhecer também a princesa da vila, né? A Shirayuki. E o Jinka, ele começa a treinar para se tornar também um guardião, né, para proteger a princesa. E aí a história começa a andar, começa a mostrar bastante sobre esse contexto da vila, como funciona essa preocupação deles com os demônios, como funciona a hierarquia, os anos vão passando, o Jinka fica mais velho, a irmã dele não cresce porque ela é uma meio demônio, e aí começa a mostrar mais questões dos dois, né, da conexão do Jinka com a Shirayuki, como é a relação deles, que o fato deles se gostarem, mas não vai dar pra continuar esse relacionamento porque ela é uma sacerdotisa, ele é um guardião, não vai rolar. Até que aparece de fato os ditos demônios, o Jinka enfrenta um deles e uma outra demônio vai até o ouvidinho da Suzune para colocar um monte de minhoca na cabeça dela e fala, então, né? Teu irmão tá sendo corneado. Ela fala, não, que isso, meu irmão não é disso, não. Aí ela mostra a imagem do futuro. Olha só, a princesa com outro cara. Ela, não, parou. Deixa eu ver isso aí, quero ver no VAR. Aí ela vai ver o VAR e isso de fato tá acontecendo. Ela fica muito pistola e o lado demônio dela aflora e causa uma tragédia muito louca aqui no meio. O Jinka volta, encontra a situação toda, eles saem na porrada, porque o Jinka também virou um meio demônio, por conta que ele tretou com o demônio lá e ele perdeu o braço, o demônio também perdeu o braço, ele conseguiu derrotar o demônio, e o demônio falou, beleza, tu ganhou de mim, agora eu quero ver o que vai rolar, toma meu poder, e eu quero ver o que você vai fazer daqui pra frente, meu querido. Ele treta com a irmã dele, a irmã dele consegue fugir, os dois demônios que vieram, né? Um que veio enfrentar o Jinka e que ficou conversando no ouvidinho da irmã, acaba conseguindo fazer a irmã virar no Jiraiya, matar todo mundo. E ele fica com esse sentimento de caralho, mano. Tô morrendo de ódio, vou destruir tudo, também quero acabar com a minha irmã. Aí ele parou, respirou e falou, não, peraí, não quero seguir esse caminho, cara. Eu vou tentar sair numa jornada pra tentar me entender, pra tentar comer esse sentimento de vingança e me evoluir como um indivíduo. E daqui a 170 anos, se eu não me engano, ele vai voltar pra essa vila, porque a irmã dele jurou voltar pra terminar de destruir tudo. E, cara, é um primeiro episódio muito, muito, muito interessante, cara. Gostei muito desse primeiro episódio. Só que, como a gente falou no guia, a gente está aqui com o Yokohama Animation Laboratory, né? É um estúdio que vem de uma streak de tristeza, de obras que, meu Deus do céu! Só a última deles que eles fizeram, o Sasayuki, foi cancelado, basicamente. Sasakoi, desculpa. Sasakoi foi cancelado no meio e não lançou DVD, acabou lá no episódio 7 e meio que mataram o projeto. Não. Ele atrasou pra caralho do episódio, acho que até o 9. Foi o 9? Daí demorou tipo 6 meses pra sair os últimos 2, e quando saiu anunciaram que os Blu-rays tinham sido cancelados. Então ele chegou a sair o final. Saiu o final. Tá, olha só. Então ele pelo menos foi finalizado. Só que claramente ele tava muito. Ele atrasou o quê? Realmente, 6 meses. Tanto que nesse tempo era pra Sword of Demon Hunter sair em julho do ano passado, mas ele não foi. Foi adiado pra agora em abril. E eu tenho muita pena, cara, desse projeto cair num estúdio tão complicado, porque o primeiro episódio, ele é genuinamente bem interessante, seja de roteiro, seja de ideias de produção. Eu
eu fico triste, cara, porque esse projeto ele pode estar condenado ao longo do tempo. O primeiro episódio funcionou? Funcionou. Temos alguns argumentos para dizer que ele poderia ser melhor ou alguns erros que ele cometeu? Sim. Mas, em essência, é uma história muito boa de uma jornada do herói clássica de demônio, vingança, histórica. Ele não tá fazendo... Ele tá usando a roda, sabe? Ele não tá reinventando a roda e tá fazendo isso muito bem. Eu acho que ele apresenta bem tudo que ele quer. E faz sentido, inclusive, o primeiro episódio de 1 hora, 53 minutos, sendo específico, pra cozinhar toda a premissa do passado, justificar todos os personagens, apresentar também como é os demônios nesse mundo, pra gente chegar no que vai ser a história de fato, que já é no episódio 2. Uhum. O negócio, como o Tony falou, é muito mais até a questão de apresentação de texto por produção. Que, por exemplo, a fotografia desse anime, ela acho que é um bom exemplo do que a gente pode esperar de problema. Porque ela não é nem ruim. Eu gosto até de algumas cenas de noite, onde ele usa umas ideias de cor mais interessantes. Eu perdi a cena agora, mas eu tinha botado certinho ela. Então ele tem uma boa ideia de pra onde ir. O problema é que aí você começa, principalmente na segunda metade do episódio, notar que eles não vão conseguir completar tudo que eles querem. Então, muitas cenas começam a ficar borradas, os personagens começam a quebrar. O Jinta, principalmente, quando ele pega a forma de demônio, claramente o character design dele vai para um espaço, assim como a irmã dele. Então, o próprio diretor, acho que Kazuya Yura, ele possui algumas boas ideias para apresentar todo esse contexto, mesmo que seja de uma maneira que a gente já conhece. Só que, por conta do resto da staff, ou melhor, por conta das limitações, porque eu acho que a staff tem algumas ideias legais, mas ele acaba não tirando 100%. O lugar onde vocês mais vão sentir isso, inclusive, são as lutas. As lutas possuem uma ideia legal de ser muito mais rápidas, muito mais limpas, porque é praticamente um hit, um kill. É tipo, qual é o nome daquele jogo de Thunder de Play 1? Acho que é Tenchu. Não. Nossa, vai falando que eu vou tentar lembrar. Mas realmente, cada golpe é fatal, e isso é interessante, só que quando você vai ver a cena, o golpe é rápido, o golpe é seco, você não sente realmente o impacto. Ou começa a ter muito corte, que é justamente pra encontrar um jeito mais fácil de animar e acabar a luta. Uhum. Então aqui ele tá sempre nessa de, pô, isso aqui é legal. Não vai conseguir tirar todo esse potencial, infelizmente. Pois é, eu fiquei triste, cara, porque eu gostei bastante desse primeiro episódio. Bushido Blade, obrigado. Bushido Blade, isso, é muito semelhante essa dinâmica de luta. Muito bom, chat, mandou bem. E, pois é, cara, porque esse daqui ele tem um potencial enorme, cara. Eu gostei muito deles terem gastado 1 hora pra contar essa história, porque eu precisava entender quem eram os protagonistas, qual era o contexto histórico, por que a Shirayuki escolheu continuar sendo uma sacerdotisa, por que o Jinka ele escolheu o caminho da espada, por que a irmã ela era muito aficionada ao irmão, ou, né, no sentido de gostar muito dele, e porque quando vira a chave, por que ela acaba se deixando levar pelo seu lado demônio. Então é muito sobre isso, é muito sobre sentimento, é muito sobre a premissa e perspectiva de personagem. Você precisa de tempo, e não é um tempo mal usado. Eu gosto muito, por exemplo, nesse momento que a Shirayuki e o Jinka estão conversando sobre sentimentos, e eles são diretos ao ponto. É o seguinte, eu te amo, mas a gente tem responsabilidades. Eu não posso ficar com você. E se eu falasse pra gente fugir, você não ia querer também, porque você também escolheu o seu papel dentro dessa vila. Você escolheu o seu papel também como um guardião. Então é muito claro, muito direto, muito conversável, e eu acho isso importante, sabe? Os personagens não são imbecis. Os personagens são um bando de estereótipo burro. Eles conversam, eles dialogam, eles trocam informações, e isso ajuda muito a essa história ser contada e os personagens serem interessantes, cativantes. E ajudar a tragédia, né? Porque é um episódio de tragédia. É um primeiro episódio que ele vai setar todo um cenário trágico, e você vai precisar ter empatia com esses personagens, e ele consegue fazer isso. Tanto que no finalzinho dos 45 do segundo tempo, existe um time skip. Porque vem do que a própria história falou. Depois de tanto tempo, vai voltar esse problema. E os dois sendo imortais e demônios,
o ciclo da história vai continuar girando. Então é um primeiro episódio, cara, redondinho de texto, né, nesse sentido, e o que deixou um pouco a desejar, infelizmente, foi a produção, e eu espero, cara, que não quebre o anime, por mais que... eu sei, eu tô vendo o copo meio cheio aqui, porque vai quebrar, cara, vai quebrar. Ainda mais que foi um episódio de 1 hora, ainda mais que ele vai ter 2 cursos, então assim, eu até recomendo a estreia, como ela funcionou, mas esteja ciente de que talvez esse tenha sido o ponto mais alto desse anime. Em quesito visual, ele vai quebrar. Pois é, eu fiquei muito triste, velho, muito triste. Eu queria acompanhar, talvez eu acompanhe. Mas eu sei, vai ser pra acompanhar, pra quebrar meu coração, né? Porque pô, de repente a história vai derreter, você vai ficar vendo navios, você vai falar, cara, é um bom anime, uma boa história que não tem uma produção à altura pra contar ela, cara. Eu vou ficar triste. Eu vou ficar bem triste. Mas pelo menos, inclusive, tem boas vozes, tá? A Arei Ueda, em específico, na Suzune, ficou um show. Ficou, cara, ficou. Pena que a Saori, né, já foi de base. Não teremos Saori aqui como personagem recorrente. Vai que ela reencarnou nessa menina aí, vai que ela Pode ser, ó, tô esperando. Tem que aproveitar, tá? Aí sim, hein? Aí eu vi vantagem. Deixa eu ver aqui no My Anime List. Não tem nada. Ainda não tem nada. Então, vamos ficar na expectativa, hein? Exato, vai ter que descobrir, vai ter que ver o próximo. Eu acho que eu vou acabar vendo o próximo. Só se eu acabar pegando muito anime essa temporada, eu não sei ainda. Mas tá aí, cara. Eu gostaria muito de recomendar. Pelo menos assim, que nem o Rafa falou. O primeiro episódio eu acho que vale a pena. Mas, assim, se você gostar do primeiro episódio, você pode ficar apreensivo que nem eu e falar, caralho, eu acho que o anime vai quebrar. Que pena. Mas é isso. Sword of Demon Hunter, mais uma consequência da indústria dos animes pegando fogo, né? Porque é assim que tá acontecendo. E se você gostou, deixa o joinha, compartilha com todo mundo se você não se inscreve aqui no canal e acompanha os outros vídeos de primeiras impressões que a gente tá fazendo aqui pra vocês. Ainda tem muito anime pra fazer, então vamos nessa, porque tem muita coisa pra fazer. Bom anime, até o próximo!